querida, nesse dia aqui das mães, me veio muito ao coração ler com vocês, para a gente em seguida orar um pouco mais e no final do culto orarmos de modo especial com as mães, um texto que é uma oração, a oração de uma mãe. E já que essas últimas semanas aqui tem me concentrado em textos do Evangelho de Mateus, texto maravilhoso, elucidativo do que significa o Evangelho na sua essência. Aqui no capítulo 15 de Mateus, há uma oração feita por uma mãe que se tornou célebre, a oração e a mãe, por conta da manifesta disposição da sua fé, altamente elogiada por Jesus, e por conta dos resultados que ela acabou conseguindo nessa aproximação difícil e muito improvável do Mestre Jesus. Então, nós vamos orar essa oração, vamos ler, meditar sobre esse texto aqui, Dia das Mães, uma mãe orando de maneira impressionante, dramática, surpreendente, e que essa oração inspire o meu coração, o seu, o nosso, na direção de uma experiência muito mais profunda, exuberante, de fé em Jesus. É Mateus capítulo 15, verso 21 a verso 28. Vamos ficar de pé um minutinho, por favor, outra vez. E vamos ler esse texto. Mateus capítulo 15, do verso 21 ao verso 28. O texto diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Jesus certamente não mudou de país, continuou no território de Israel, mas ele foi à fronteira dessas regiões aqui, segundo o que o texto declara. Verso 22, e eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, ou seja, de Tiro e Sidom, uma mulher que não era de Israel, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Verso 26, então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. Uma resposta extraordinária: faça-se contigo como queres. Ou seja, o resultado dessa oração, desse clamor, dessa aproximação, foi a bênção tal qual proposta no seu próprio coração por aquela mulher. Assim aconteceu. O texto diz, finalmente, no verso 28, e desde aquele momento sua filha ficou sã. Bendito seja o nome do Senhor. Palavra inspirada por Deus. Essa palavra é infalível em todos os seus termos. É o depoimento do Espírito Santo, é palavra inspirada pelo Espírito Santo para o meu coração, para o seu coração, para o nosso coração. E o pedido do meu coração nessa noite é que o Espírito de Deus, que inspirou essa palavra também, derrame luz na sua vida, na minha, nas nossas vidas, de modo que a gente consiga apreender o conteúdo dessa infalível, bendita e maravilhosa palavra. Amém. Você pode se assentar. Gente querida, esse texto, entre mil coisas de que se poderia falar, ele abre para o nosso coração a porta de soluções para situações assim impossíveis. Afinal de contas, a situação dessa mulher era
mais do que dramática. Era uma situação completamente incomum, e o que se poderia dizer aqui, no mínimo, é que o inferno tinha se instalado na casa daquela mulher, dentro da sua casa. Afinal de contas, o que o texto diz é que a enfermidade da sua filha, da filha daquela mulher grega, Cirofenícia, de Canaã, cananeia, era uma possessão demoníaca. Quem é que poderia fazer frente a uma situação dessa? Médicos, mesmo que se pudesse imaginar a mais avançada medicina daqueles dias, e havia medicina e havia médicos naquele tempo, mas esse não era um caso para médico, era uma possessão demoníaca. E o que tinha acontecido aqui, enfim, era isso. Já que a possessão demoníaca acontecia na filha daquela que se aproximou de Jesus, bem se poderia dizer mesmo que o inferno tinha se instalado dentro da sua casa. Poucas situações haverá tão graves e sérias, dramáticas quanto essa, eu acho que você deve concordar comigo. Então, o que Jesus faz aqui é demonstrando o seu poder em resposta ao clamor daquela mulher, abrir para mim, para você, para cada um de nós, esse mar imenso, essa porta larguíssima das possibilidades que o Evangelho, e só o Evangelho, que é, enfim, Cristo o Senhor, abrem diante de nós, ou abre o Evangelho diante de nós, para a solução de situações dessa gravidade, desse grossíssimo calibre, dessa envergadura, soluções impossíveis. Mas também esse texto é muito ilustrativo da maneira como você e eu, nós podemos viver uma experiência absolutamente incomum de fé em Cristo. Tanta gente se aproximando de Jesus de maneira morna, desaquecida, tépida, hesitante, vivendo até uma certa caminhada com Cristo, mas de modo tão pobre e fraco. Não foi o caso dessa mulher, a ponto de Jesus se admirar, dizendo: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se conforme o que queres. 2 ou 3 lições aqui, muito singelas, que esse texto traz, que são bem óbvias, mas que são profundamente inspiradoras, uma espécie de roteiro para que, em primeiro lugar, você seja um vencedor diante de causas impossíveis, diante de situações para as quais a solução te parece absolutamente impossível, ou no mínimo improvável, mas também um roteiro para que você viva essa exuberância da experiência de fé em Jesus, tal como demonstrada por essa mulher. Essa Cirofenícia, cananeia, grega, segundo o texto de Marcos, que se aproxima de Jesus com um clamor pungente, sua alma dilacerada, fruto dessa condição miserável, do inferno ter se instalado na sua casa, me apresenta aqui nessa noite alguns elementos que eu quero destacar para vocês do ponto de vista da sua manifestação de fé. Primeira coisa que esse texto muito claramente declara é que vive a bênção de ouvir de Jesus: faça-se contigo como queres, essa fé extraordinária e exuberante. Quem se dispõe, ao se aproximar de Jesus, vencer as barreiras que tenham sido impostas pela sua própria história, pela sua própria condição pessoal. Afinal de contas, essa mulher aqui tinha tudo para se manter bem distante de Jesus. Ela não fazia parte dos judeus, nação de Jesus, nação eleita, povo da aliança. Ela era uma cananeia, e parece que Mateus, o evangelista, faz questão de sublinhar essa ideia, ou seja, ela fazia parte de um povo odiado pelos judeus, e que reciprocamente odiava os judeus. Eram os cananeus,
eram os que habitavam na terra que havia sido prometida, invadida, dominada, ganha, conquistada por determinação do próprio Deus. E ao longo dos séculos se desenvolveu uma barreira racial, uma barreira nacionalista de superação quase impossível. Então essa mulher, por sua condição, por seu nascimento, por sua nacionalidade, tinha tudo para não se aproximar de Jesus. Isso se parece demais com várias das nossas experiências. Alguns, na sua condição original, como nasceram, como a sua história pessoal se desenvolveu, as suas experiências religiosas anteriores, as suas tentativas de aproximação de Deus, do mistério da divindade, tudo isso, na experiência de alguns, se transforma numa grande barreira entre você e Cristo Ele mesmo. Esses dias, faz algumas semanas, caminhando ali por Camboinhas, no finalzinho da minha caminhada lá de ida e de volta, uma pessoa, um ex-colega de trabalho, me parou. Você sabe como acontece? Ó, de vez em quando eu encontro com alguns de vocês aqui, vocês são tão elegantes comigo que não me param para a gente fazer oração. Seria ótimo a gente fazer oração ali em Camboinhas e tudo. Mas naquela hora que você está no finalzinho, naquela corrida final, esse ex-colega me parou. Tá certo, me parou e eu, por educação, parei. Confesso para vocês, sem a menor vontade, querendo finalizar aquele meu treinozinho, mais ou menos, de coroa, mas ele me parou. E eu o conhecia com nenhuma profundidade, mas de aerobarco, esse pessoal que fica seu amigo por você ir e voltar anos a fio, fazendo o mesmo trajeto, era desse tipo. E ele me perguntou o que eu estava fazendo na vida. Eu disse para ele, eu sou pastor de uma igreja, disse para ele como é que era a minha condição atual. Ele ficou muito surpreso. Gente, ficamos falando lá 1 hora, de pé. Peguei uma virose terrível no final de semana seguinte, aqui fiquei com dor de garganta, não sei se teve a ver com aquilo, mas foi uma conversa muito interessante. 1 hora de pé, no sol, conversando. Uma pessoa super informada sobre religião. Aliás, melhor dizendo, sobre religiões. Poucas vezes conversei com alguém tão bem ilustrado, sabia tudo de tudo, todas as caminhadas esotéricas ou religiosas pelo planeta. Esse colega engenheiro já fez. E a gente conversou, como disse para vocês, 1 hora, enquanto a gente conversava, dali para cá, eu falando de Cristo, falando da igreja, ele muito interessado, super aberto. Eu comecei a orar dizendo assim comigo mesmo para o Senhor: Senhor, se o teu Espírito não intervier para desmontar esse monte essas 1000 barreiras que tem a ver com a condição desse meu colega e meu interlocutor aqui, se o teu Espírito Santo não fizer um milagre para varar essa crosta enorme de experiências religiosas, ele não vai encontrar com Jesus. Alguns têm um coração mais maleável, mais virgem do ponto de vista de um contato com Deus, e nesse sentido a passagem é mais direta, mas outros não, por sua própria condição, e era o caso dessa mulher. Tinha tudo para não se aproximar de Jesus, mas ousada e corajosamente, com esse coração típico das mães, que querem o melhor para os seus filhos. Mãe assim, esses dias andou circulando aí pela internet, eu até tirei um textozinho, uma parte, e usei numa publicação minha, porque eu gostei demais, da Marta Medeiros, falando de mãe. Mãe é brigona pelos seus filhos, é intempestiva, faz o que jamais se poderia imaginar que alguém em sã consciência faria. Foi o caso dessa mulher. Atropelou as barreiras que se interpunham entre ela,
grega, cirofenícia, cananeia e Cristo, o hebreu, para se encontrar com Jesus. Tudo isso para dizer para vocês que quem haverá de viver uma fé exuberante vai ter que passar por cima de situações que têm a ver com sua natureza pessoal, com sua história pessoal, com a sua condição, até esse ponto de se encontrar face a face com Jesus. Posso dizer para vocês de uma experiência muito pessoal, que eu sei que não se replica para todos os que têm história semelhante à minha. Sou filho de pastor, nasci numa casa de pastor, e o fato de ser filho de pastor serviu para o meu coração de ponte para mais rapidamente me encontrar com Jesus. Foi uma bênção maravilhosa. No entanto, eu sei que há muitas experiências que são o exato oposto da experiência que eu vivi. Gente que justamente por ter nascido num ambiente assim, se vacina, se sente vacinado contra uma experiência mais profunda com Cristo. Sua história depõe contra. Quem sabe alguns que tenham visto o lado mais sombrio de um ambiente religioso, por sua história e por sua própria condição, acabam se distanciando de Jesus. Essa mulher não. Tinha tudo para não encontrar-se com Cristo, mas por conta da urgentíssima necessidade, e divisando que Jesus, sim, era o Messias, com a informação que essa mulher tinha, talvez ouvindo dizer do que Jesus fazia, ela se volta para Jesus: Senhor, filho de Davi. Que maravilhosa compreensão! Ele é o Messias prometido, o enviado, e foi capaz de passar pelo meio de um monte de barreiras que, por conta da sua própria nacionalidade, da sua história pessoal, poderiam muito bem ser um impedimento para que ela se encontrasse com Jesus e vivesse aquela experiência extraordinária. Para você refletir se essa mornidão, se essa dificuldade para você realmente viver uma vida profunda, intensa com Cristo, com Ele mesmo, não tem a ver com essas muitas barreiras que acabam sendo um muro interposto entre você e Jesus. Mas existe aqui uma segunda barreira que essa mulher vence de maneira surpreendente, maravilhosa, extraordinária. Você sabe, ela foi capaz de vencer as barreiras interpostas entre ela e Jesus pelos próprios discípulos do Mestre, clamando, indo atrás de Jesus. De repente, lá verso 23, o texto diz assim: Jesus não lhe respondeu palavra, e diante da sua insistência, verso 23, os seus discípulos, gente, não era alguém de longe que estivesse jogando contra o Evangelho, mas os próprios discípulos de Jesus, dizendo: mestre, despede essa mulher, que ela está aborrecendo a gente com esse clamor insistente. Segunda barreira, para que você viva uma fé exuberante, profunda, de experiências extraordinárias, e experiências extraordinárias com Jesus. Necessidade de você separar a voz de gente que anda com Jesus, de alguns dos seus representantes. Leia-se a igreja, os discípulos, os que representam a fé evangélica e cristã do próprio Cristo. Aqui estão os discípulos com a melhor das boas intenções, mas com o pior dos entendimentos a respeito do que seria o Evangelho, dizendo: mestre, manda essa mulher embora, porque ela nos aborrece. Quanta gente atrapalhada na sua relação com Jesus, porque confunde Cristo com quem representa Jesus, nós.
as igrejas. Ou será que não acontece assim? Mateus capítulo 17, Marcos capítulo 9, uma experiência até parecida. Um pai cujo filho vivia possesso de uma legião de demônios, se aproxima de Jesus, mas acontece que Jesus não estava ali na hora em que ele chegou com o seu filho. Ele traz então o seu filho e coloca o seu filho na presença dos discípulos de Jesus. E super decepcionado com a impossibilidade de cura pelos discípulos de Jesus, ele diz, quando Jesus se aproxima: mestre, eu trouxe o meu filho aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo, eles não puderam fazer nada. O que é um ensinamento desse texto é que tem muita gente se decepcionando com Jesus porque se decepciona com gente que representa Jesus. E nem sempre é muito fácil a gente separar e não misturar alhos com bugalhos. É isso mesmo, assim que se diz. Você dificilmente consegue fazer uma leitura cristalina. Não, Cristo não está nessa situação, nessa reação, nessa voz, nesse jeito de agir. Os discípulos de Jesus diziam: manda ele embora. Não era Jesus que estava dizendo, mas frequentemente nós seremos tentados a misturar os canais e nos decepcionarmos com Jesus e enfraquecermos ou termos nossa fé em Jesus enfraquecida por conta de decepções com quem representa Jesus ou devia representá-lo. Aqui a gente poderia ficar bastante tempo. Alerta para nós crentes. É impossível você, que representa Jesus, viver uma vida impecável, impecavelmente correta. Você continua sendo um pecador. Redimido pelo sangue de Jesus, regenerado pela intervenção do Espírito Santo na sua vida, mas você não é perfeito, longe disso. Eu lhes falei aqui o tempo todo, eu menciono minha casa, privilégio de ter nascido naquela casa, mas me habituei a ver pais normais. Já falei para vocês aqui que família é um ambiente disfuncional por excelência. Minha casa tinha suas disfuncionalidades, tanto que os cachorros que tinham lá em casa eram todos meio tantã, né? Cachorro absorve a personalidade da família. E quando meus pais foram ficando mais velhos, meu irmão mais velho ficou preocupado deles morarem aqui em São Francisco sozinhos, então sempre dava um jeito de comprar um cachorro, colocar o cachorro lá para dar uma guarida. E eu me lembro de cada cachorro louco, totalmente varrido, que estava naquela casa. Eu entrava assim dizendo, esse cachorro absorveu um pouco das maluquices dessa nossa família. Mas uma maluquice meio santa. E assim nós avançamos. O que eu quero dizer para vocês é que vai ser impossível você representar Jesus no sentido de ser a exata e fiel cópia do seu mestre, do nosso mestre. Mas, tal como a minha experiência em família, você viver com alguém que vive o Evangelho com interesse de alma, com transparência, que aprende a perdoar e a ser perdoado. Gente normal que vive com esse toque da anormalidade bendita, da intervenção milagrosa de Deus no seu trajeto, na sua trajetória. Exatamente o que aconteceu com os patriarcas. O problema é que nem sempre acontece assim. Tem gente que deveria representar Jesus, mas representa muito mal. Não exatamente porque comete aqui e ali um erro, uma falha, um pecado, mas é porque vive uma vida de hipocrisia, de farisaísmo, de teatro. Isso envenena a alma de tanta gente que de outra forma poderia ser atraído à presença de Jesus ao observar essa vida e esse comportamento. Quanta loucura se tem feito ao longo da história em nome da religião. Quantas? Você sabe, há sociólogos, há historiadores que, pelejando contra o cristianismo e a religião em si, usam como grande argumento
apologético o fato de que, em nome da religião, muitas guerras têm sido feitas e muita loucura tem sido perpetrada. O ambiente brasileiro, nesse momento, é uma confusão só, nesse sentido. A questão é que você precisa mirar a Cristo. E essa mulher, pelo Espírito do Senhor mesmo, conseguiu separar as coisas e olhar para Jesus. E apesar dessa palavra infeliz, imprópria, inadequada do ponto de vista da essência do Evangelho de Jesus, dos seus discípulos, despede-a, porque ela nos incomoda, anda atrás de nós gritando. Apesar disso, ela insistiu em buscar Jesus. Que mulher maravilhosa, insistente. Que coração maravilhoso. Por isso é que Jesus lhe disse, finalmente, ó mulher, grande é a tua fé. Você e eu, nós vamos daqui a pouquinho orar, mas a gente precisa separar essas coisas, olhar para Jesus o tempo todo, olhar para a sua palavra, ver como a palavra descreve quem é Jesus, os seus discursos, as suas intenções, a sua disposição de tocar, de visitar, de abençoar, independentemente do que se diga a respeito de Jesus, e muitas vezes de maneira absolutamente imprópria, inadequada. Essa mulher foi capaz de vencer essa barreira que de outra forma poderia ser intransponível na direção de uma experiência de fé super exuberante. Finalmente, para a gente orar, vou resumir o texto e parar nesse ponto. Uma terceira barreira que toca gente crente, que pode tocar, gente experiente, é vencer a perplexidade, um certo ressentimento, um sentimento de decepção com Deus que nos pode acometer diante do estranho modo de Deus agir com a gente em determinadas circunstâncias da nossa vida. Você quer situação mais estranha? Que, com todo respeito, eu vou classificar, entre aspas, soando até meio grosseiro e deselegante, de Jesus tratando aquela mulher. Você não se vê em situações na sua vida em que Deus simplesmente parece não ouvir o clamor do seu coração. Verso 23, o texto diz assim: Ele, Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Sinônimo dessa expressão, Jesus ignorou o clamor daquela mulher, ou pelo menos aparentemente a ignorou. Claro que Jesus não a ignorou, mas a leitura que qualquer pessoa sã faria é o seguinte: bom, eu estou clamando, súplice, apresentando para Jesus o clamor mais desesperado do fundo da minha alma. Senhor, tem compaixão de mim, a dor da minha filha é minha casa é um inferno. E Jesus avança, como se nada tivesse acontecendo. Isso nunca aconteceu com vocês? Você ora, pede por alguma questão que te parece tão lícita, tão genuína, tão alinhada com as promessas de Deus, você reivindica daqui, reivindica dali, busca a presença do Senhor, e parece, como alguns já disseram, como se o céu fosse de chumbo, nenhuma repercussão do clamor do seu coração, da sua alma. Gente, nem sei se eu deveria dizer, mas me passou pela cabeça, como nós estamos aqui em família. Deixem dizer, a gente tem orado pelo José Dilson, por outros irmãos aqui da nossa comunidade. Que senda difícil. Vocês não acham?
Difícil. E eles oram, manifestam uma fé impressionante. Essa sensação é de que o Senhor faz como fez com aquela mulher. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Pouco depois, diante da exortação imprudente dos discípulos, ela insistindo, verso 25, ela, porém, veio e o adorou, dizendo, socorre-me. Não poderia haver grito mais dramático do que esse. É a mulher exausta, aflitíssima, como quem diz assim, é minha última chance de uma saída, de uma libertação. Socorre-me. Jesus, então, lhe dirige a palavra, mas dessa forma. Não convém tomar o pão dos filhos, referência à nação eleita, a quem o ministério de Jesus se dirigia, dominante preferencialmente, entregá-lo aos cachorrinhos. Os intérpretes do texto dizem assim, olha, esse cachorrinho aqui, essa expressão, é uma expressão carinhosa, é aquele cachorrinho de estimação. Esses que eu falei para você que moravam lá em casa, meio birutinha, mas eram cachorrinhos assim, não é um cachorro selvagem da rua, mas mesmo assim, a expressão de Jesus foi dura. Como é que você reage quando você se vê diante desse sinistro, dificílimo, aparente silêncio de Deus ao clamor do seu coração e da sua alma? Quando está em jogo alguma coisa tão crítica e crucial quanto essa. Essa mulher não chegou diante de Jesus pedindo um carro novo, um emprego, coisas pelas quais se pode até orar, mas ela disse, Senhor, tira o inferno de dentro da minha vida e de dentro da minha casa. Desaloja o diabo. Não poderia haver oração mais consoante ou consonante com a vontade de Deus do que essa. Como é que você reage? Como é que eu tenho reagido? Essa mulher reage com essa maravilhosa, incomparável insistência, de novo, do coração maternal. Insistindo, combinando aqui duas extraordinárias virtudes que Jesus tanto apreciou. Diante desse silêncio do mestre, diante dessa resposta meio humilhante de Jesus, dizendo, olha, não vim para você preferencialmente. Em primeiro lugar, o texto diz que essa mulher adorou a Jesus. Se colocou como o vaso diante do oleiro. Talvez sem entender a dimensão do toque, da palavra de Jesus, do seu silêncio, mas dizendo, Senhor, está certo. Se é o Senhor, o Todo-Poderoso, o Soberano, o Deus Altíssimo, que me diz uma palavra assim difícil, dura, estranha, até humilhante, o Senhor tem razão. Essa é a resposta de um adorador. Alguém que diante da perplexidade dos fatos da vida, e há tanta oportunidade para você se sentir assim, sem entender absolutamente nada. Quais são os caminhos de Deus? Por que Deus faz assim? Por que me permite andar nessa direção? Orei, pedi a bênção de Deus, pedi a sua graça. Mesmo assim, esse caminho aqui está me parecendo caminho errado. Ruim, dificílimo. Deus parece não ouvir o clamor do meu coração. Essa mulher adora Jesus, se submetendo à sua vontade, mas ao mesmo tempo, ela traz em si esse elemento maravilhoso, que faz uma fé exuberante. É aquela disposição de Jacó no val de Jaboque. Tudo certo. O Senhor tem razão quanto a isso. Mas o Senhor é tão grande em seu poder, é tão imensa a sua graça,
que uma migalha da sua porção já me basta. Então, Senhor, tal como no clamor de Jacó, no vale de Jaboque, eu não vou largar do Senhor enquanto o Senhor não me abençoar, nos termos da minha súplica e do clamor da minha alma. Adoração que combine submissão à vontade de Deus, mas ao mesmo tempo essa insistente, inconformada insatisfação com vida espiritual medíocre, com derrota para o diabo. Ela não poderia suportar sair da presença do Deus Altíssimo, do Senhor, filho de Davi, voltando para encontrar sua casa na mão do diabo. Então disse: Senhor, eu sei, mas para mim, que faço parte desses cachorrinhos, uma migalha da tua bênção, uma porção pequena do teu poder e da tua graça já bastará, porque o Senhor é infinito em sua grandeza, em seu poder, em seu amor, em sua capacidade de agir de maneira sobrenatural. Essas qualidades definem uma fé exuberante, a ponto de Jesus dizer: faça-se contigo como queres. Queridos irmãos e irmãs, nós vamos orar agora, colocando diante do Senhor duas situações. Primeiro, se você tiver alguma causa impossível, a gente tem orado aqui toda semana por isso. Dessa forma: Senhor, eu quero me aproximar de Ti, vencendo as barreiras que podem condicionar a minha vida, por conta da forma como eu cresci, nasci, como se desenvolveu a minha história. Alguns já estão desencantados com Deus, com Cristo, por conta de fracassos anteriores, mas é para você fazer diferente. Calibrar suas expectativas, não de acordo com fracassos pregressos. Olhar para Jesus, para a sua palavra, para as suas promessas, dizendo: agora é a hora, enfim, da libertação e da bênção. Quem sabe a questão seja você orar aqui comigo, nós juntos, nessa noite, por essas causas de solução impossível, vencendo as barreiras que se tem colocado entre você e Jesus, pela igreja, pelas nossas fraquezas, pela timidez da nossa própria fé, nós, pelos desacertos dos evangélicos aqui nessa igreja, minha vida, nossa vida, enfim. Como naquele caso, os discípulos de Jesus sendo a barreira, despede Jesus. Ela não se deu por vencida. Meu negócio é Cristo, eu quero falar com Jesus. E diante da adversativa expressão de desestímulo dos discípulos de Jesus, o que ela faz é insistir no seu clamor: socorre-me, socorre-me. Vencer também essa perplexidade que se instala no coração de você, de alguns de nós, que vivem situações difíceis há muito tempo, como se Deus não estivesse ouvindo o seu clamor, indiferente ao seu clamor, como se Deus estivesse privilegiando um outro. O coração daquela mulher poderia ter sido profundamente desestimulado pela argumentação do mestre, dizendo: bom, então se eu não sou filho, filha, estou na categoria dos cachorrinhos, eu vou embora. Porque Deus responde no lado direito da sua vida, no outro quintal, mas no seu não chove. Adorou o Senhor, socorre-me, humilde submissão à vontade de Deus, mas sem perder esse elemento muito característico, torna a dizer, do coração de mãe que deseja a bênção para os seus filhos. Não desistiu, insistiu ainda mais, diante das barreiras que foram sendo colocadas. Foco em Jesus, uma oração absolutamente embebida de amor, esse amor maternal maravilhoso, que torna a nossa oração, especialmente a oração intercessória, uma oração super poderosa diante do Senhor.
quando a causa do outro é a sua própria. Você viu, o problema era da filha, mas ela disse: Senhor, tem compaixão de mim. O que toca a vida dela, me toca. Nós vamos orar aqui certamente por alguns outros que não estão aqui, vamos orar intercessoriamente. E a oração intercessória tem um alcance largo também na proporção dessa capacidade que o intercessor tem de dizer: a causa do outro, a dor do outro é minha. Vamos nos colocar diante do Senhor também, para que nossa vida, nesse caminho bendito do Evangelho segundo o Senhor Jesus Cristo, consiga do próprio Jesus esse tipo de bendito elogio. Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé um minutinho. Se você tem uma causa dessas para ser colocada diante do Senhor, se você quer apenas reafirmar a sua disposição de olhar para Jesus, Ele mesmo, no meio dessas barreiras todas, da tradição, da sua vida, das suas experiências anteriores, frustrantes, da sua história pessoal, você quer colocar os olhos, o seu ocular espiritual em Cristo, em Jesus mesmo. Você tem se decepcionado com quem deveria representar bem a Jesus, e nessa confusão você acaba se atrapalhando na sua relação pessoal com Jesus. Quem sabe vai ser essa a hora da gente se colocar diante do Senhor. Senhor, olha, nem tudo que os evangélicos dizem é evangelho. Nem tudo que se diz que a Bíblia diz, a Bíblia diz. Nós vamos pedir que o Espírito Santo limpe a sua visão, seu ocular espiritual, e te conceda a bênção e a graça de se relacionar com Jesus dessa maneira tão extraordinária e exuberante. Singela, mas abusada, ousada, inconformada. Não, Senhor, me socorre, porque eu não quero nada menos do que o máximo da Tua graça sobre mim, para a minha vida. Senhor bendito, Tu conheces todas as coisas, o que se tem passado na vida dos Teus servos e servas, Teus filhos e filhas, famílias, lares, gente cujos nomes nos ocorrem agora e por quem oramos. Tu sabes que algumas, apesar da proximidade com Jesus, têm vivido certos momentos de desassossego, de inquietação, como se o inferno tivesse assumido o controle e o comando. Nós nos colocamos diante do Senhor nessa noite, outra vez. Algumas causas que te são apresentadas agora são dessas. Não são soluções para os médicos, para os financistas, para os governantes, para os amigos, para os familiares. Como a causa daquela mulher, só o poder do Deus Altíssimo para desinstalar o diabo daquela casa e daquela família. É por isso que recorremos a Ti nessa noite, te pedindo milagre semelhante, te pedindo manifestação de igual poder entre nós. Tem compaixão de nós, Senhor, e ajuda-nos. Alguns, quem sabe, se distanciando de Ti, porque se tem distanciado da igreja, dessa igreja, de outras, decepcionadas, desgastadas, feridas, machucadas, confusas, com a confusa conversa de quem representa o Evangelho e o próprio Senhor. Ó Deus, me ajude, aos meus irmãos e irmãs, a ouvirmos
a voz de Jesus. Ó amado Espírito, fala-nos ao coração e ajuda-nos a ouvir-te a voz, de modo nítido, de modo cristalino, inconfundível, e termos o discernimento de separar o que é a voz de Jesus e a voz eventualmente inapropriada, inadequada dos discípulos do Senhor. Também eu te rogo que abençoes irmãos e irmãs que buscam, que insistem, que clamam, e diante dos quais o Senhor parece ignorar-lhes o clamor e a voz. Ó Deus bendito, sustenta-nos em fé, fortalece os joelhos dessa amada gente que clama ao Senhor, dá-nos um coração de adoradores, que insistem em se submeter à tua eventualmente incompreensível vontade, que insistem em estar aos teus pés, mesmo quando os tempos nos confundem absolutamente. Guarda a vida, a fé, o coração, o ânimo, a disposição de viver ao teu lado, insistindo até que a bênção venha finalmente, segundo o teor integral da tua palavra e das tuas promessas para nós agora. Ajuda-nos, ó Deus. Abençoa-nos, Senhor, nós rogamos, em nome de Jesus, nesses dias, como temos orado, de muitas vozes, e vozes confusas, te pedimos em nome do Senhor, que nos conduzas, como pastor as suas ovelhas, queremos ser por ti pastoreados e conduzidos, aos vales verdejantes, mas também no meio sombrio do vale das sombras, da escuridão e da morte. Guarda-nos a vida e o coração dos teus servos, sobretudo esses que têm passado aperto e sufoco, como nosso preciosíssimo irmão José Dilson, outros mais. Ó Jesus amado, sustenta-lhes o bom ânimo e a fé, de modo que ouçam do Senhor, ó homem de Deus, ó mulher do Senhor, grande a tua fé, faça-se contigo conforme queres. Obrigado, ó bendito Deus, por essa noite em que o Senhor nos visita, já nos visitou. Bendito seja o seu excelso e tão amado, sublime nome. É nesse nome que oramos. É no nome de Jesus. Amém. 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 Você pode voltar para o seu cantinho, para o seu lugar. Vamos ficar de pé, cantar.